Olá, vamos então para a nossa terceira trilha de aprendizagem chamada a questão orientadora. Então é aqui que a gente vai ter elementos para começar a desenvolver, a pensar e planejar qual vai ser a questão-chave do projeto de aprendizagem. Novamente a mesma referência, então não vou citar aqui e vale a pena sim adquirir esse livro para deixar aí na mesinha de cabeceira de vocês. Aqui nesse vídeo então, eu vou detalhar a questão fundamental, que é depurar o tema e os padrões, ou seja, os principais conteúdos que você vai levar em consideração. Para quê? Para formular então uma questão significativa que desperte aí o interesse dos teus alunos, que pode ser feita em conjunto, você sozinho, com pesquisas na internet, tudo aquilo que a gente já viu nos vídeos anteriores e que ajude então a centrar os seus esforços durante todo o projeto. É como se fosse uma questão âncora, uma questão guarda-chuva, uma questão chave. Dali podem surgir outras tantas questões, os produtos, os projetos, as tarefas, as entregas, os artefatos, que a gente vai ver, nos próximos vídeos. Então aqui primeiro, diretrizes de como elaborar então uma questão orientadora. Depois que você já tem um tema ou uma grande ideia para um projeto, você vai pensar no tema. E esse tema vai ser sempre em forma de um problema, com um ponto de interrogação no final. Só que, obviamente, essa questão, esse problema, não pode ser respondido com um sim ou não, por exemplo, ou ser respondido de uma forma muito fácil. Porque senão, se você tem um projeto mapeado para um semestre e você levanta um tema de uma questão que é muito fácil resolver, ou seja, já tem algum problema no seu problema. E aí, é claro, novamente, aqui se você se sente seguro o suficiente para, junto com os seus estudantes e outros professores, pensarem nisso juntos, é muito mais legal do que, muito mais significativo do que pensar sozinho. A questão tema, e que sempre é um problema, sempre é uma pergunta, sempre vai ter uma interrogação no final, deve manter então o interesse dos alunos ao longo do projeto, para instigá-los a fazer as várias tarefas e as várias entregas que os estudantes terão, ao longo do projeto, ao longo desse projeto. Questões orientadoras, elas sempre são abertas, nunca vai dar margem de resposta sim, não, talvez, sempre vai exigir um grau de complexidade muito maior do que apenas uma resposta sim ou não, por exemplo, Exigem pensamentos de nível superior, então é criar, é elaborar, é analisar, é prototipar, é avaliar, é comparar, é propor, ou seja, vários verbos aí que eu falei aqui que vão além, do apenas descrever, do enumerar, do responder simplesmente, sim ou não. Tem que ser compatíveis, claro, com o currículo, sempre. Com o teu plano de ensino, com a ementa, os conteúdos, as competências, as habilidades. A questão, ela deve estar ali dentro, Então, você precisa ter um nível de conhecimento muito grande aí também, no projeto pedagógico como um todo e, é claro, no plano de ensino da sua disciplina e das disciplinas dos seus respectivos colegas professores, se você vai fazer um projeto que seja interdisciplinar. Então é muito importante, que se tenha esse conhecimento para começar a pensar nessa questão orientadora. Então é claro que a questão orientadora, ela lá no final
vai levar a um domínio de habilidades e de competências que os estudantes precisarão então desenvolver ao longo do projeto, por meio das várias entregas que a questão, né, orientadora vai gerar ao longo do processo. E aí aqui eu trago para vocês podem colocar aí na pausa, porque eu não vou fazer a leitura de todas as questões, mas eu trago exemplos de questões orientadoras de algumas áreas de conhecimento disciplinares, tá? Mas elas podem ser em conjunto com disciplinas, por exemplo, de língua portuguesa, se eu vou falar aí do ensino básico, pode trabalhar junto com matemática, com ciências, com filosofia, com estudos sociais ou sociologia, enfim. Então aí vai ficar muito a critério de cada professor definir isso junto e muitas vezes definir junto até com a gestão pedagógica da própria escola, né? A coordenação pedagógica da própria escola. Aí aqui algumas questões, exemplos de história, né? Então, ó, quem somos nós e como chegamos aqui? Não é uma resposta fácil, notem, né? Vai exigir um grau de esforço gigantesco de pesquisa, de análise, de conversas com pessoas mais velhas, de pesquisas em bibliotecas, em internet, e aí essa questão gera que tipos de entregas aí ao longo do processo, né? Assim como as outras, ó, será que a China será a próxima superpotência? Então isso envolve questões interdisciplinares, pode ter certeza, envolve aí economia, matemática, geografia, língua portuguesa, envolve sociologia, envolve tantas outras disciplinas nessa questão chave sobre se a China será, né, a próxima superpotência. Mesma coisa sobre artes, né? Por que produzimos arte? Como a arte reflete o seu tempo? Existe arte e artistas em sua cidade? Então são questões orientadoras para a geração aí de um cronograma de entregas, de um cronograma de atividades, de entregas menores ao longo do processo. Mesma coisa com geografia, como as ações humanas modificam o ambiente físico. Então, só nessa questão eu posso trabalhar tantos e tantos outros elementos de outras disciplinas para tornar o meu projeto interdisciplinar. Mesmo que eu não trabalhe especificamente junto com outros professores, eu posso sim, de alguma forma, trabalhar de forma interdisciplinar, trazendo elementos e conteúdos, né, de outras áreas de conhecimento. Economia, por que as coisas custam tanto? Porque é necessário conduzir um negócio, o que é necessário para conduzir um sucesso de negócio? Olha que pano para manga que essa questão orientadora vai gerar aí, trazendo empreendedores, empreendedores que fracassaram, empreendedores que tiveram sucesso, micro e pequenas empresas, microempreendedor individual. Também dá aí um projeto muito legal e interdisciplinar, né? Só esse exemplo que eu comentei, né, do que é necessário para conduzir um negócio com sucesso. Mesma coisa com ciências, né? Do que é feito o solo? Do que nós somos feitos? Como o lugar onde vivemos mudará com o tempo? Aí envolve questões ambientais, questões de cuidado com a natureza, questões de superpopulação, questões sobre alimento, questões sobre globalização. Então, gera aí também outros elementos para discussão numa questão que é orientadora. Mesma coisa com matemática, né? Olha só, como podemos utilizar os princípios da probabilidade para avaliar o sistema de loterias do governo? Nossa, essa eu já acho bem específica. Então, como podemos determinar a menor distância entre dois pontos durante longas caminhadas? Então, matemática também pode ter questões aí interdisciplinares, multidisciplinares, para você poder, então,
trabalhar aí com seus estudantes. Então, notem aí que por esses exemplos você já conseguiu perceber que as questões orientadoras elas não são fáceis, elas são abertas, muitas vezes elas são inter e multidisciplinares, elas exigem alguma relação com o que está fora da escola e ela é uma pergunta, ou seja, tem lá um ponto de interrogação no final da tua questão orientadora. Então, espero que você já tenha gerado aí várias ideias, vários esboços de questões orientadoras, porque talvez você tenha que escrever várias para discutir com os seus pares, discutir com os seus estudantes, para daí sim poder pensar nas outras ações que nós vamos ver nos próximos vídeos. Espero que você já esteja aí fazendo esses exercícios que eles são nesse momento muito importante para geração dessas novas ideias, para novas questões orientadoras, tá bem? Então, aqui novamente só o meu mini currículo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!